Não tem que ir num lugar onde alguém diz que aquele lugar é a casa de Deus, quando a Bíblia diz que nós somos a casa de Deus, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, para orar, você não precisa ir num prédio, numa casa, naquilo que chamam de templo, que na verdade não é, né? Aliás, Jesus, quando fala de oração, é tão diferente daquilo que os homens falam, né? Jesus diz para nós entrarmos no nosso quarto. Jesus diz para nós entrarmos num aposento, fecharmos a porta e ali falarmos com Ele. Você vê como é diferente daquilo que as pessoas... Olha, venha orar, venha dizer... Não, hoje nós vamos nos reunir para orar. Não, pode também, mas Jesus diz como é que a gente deve orar. A gente deve orar num quarto. A gente e Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu estou num quarto, né? Eu estou num lugar onde eu me recolho, né? Para oração, para fazer a programação, para ler, estudar, meditar e aqui. Mas você pode estar onde você quiser, né? Porque o ladrão na cruz, por exemplo, orou na cruz. Ele também não estava no quarto, né? Quando Jesus diz no quarto, é que ali nós temos liberdade, né? No nosso quarto, quando estamos só nós podemos falar coisas que os outros não precisam ouvir. Coisas que somente Deus precisa ouvir, porque só Ele pode resolver. E é isso que Jesus está falando. Então eu quero convidar você nesta manhã para você orar. Você e Deus. Não precisa orar alto, não precisa ser aos berros, aos gritos, né? Não se esqueça que nosso Senhor não é surdo, não tem problema de audição. Pode falar com Deus, Ele ouve perfeitamente. E eu vou orar também, né? Vamos orar juntos antes de falarmos, antes de começarmos a programação, nosso culto a Deus. Vamos orar então. Deus querido, Pai eterno e todo-poderoso, glorificado, exaltado e engrandecido é o Senhor. Bendito é o Senhor, que tudo sabe, que tudo pode, que a tudo e a todos conhece. O Senhor que é rico em graça, em compaixão e em misericórdia. Quero louvar o Senhor, glorificar o Senhor. Quero pedir, Senhor, por esta programação que está se iniciando agora. Um assunto que nós vamos abordar hoje é delicado. Existem pessoas que pensam de maneira contrária, mas nós vamos trazer o que a Bíblia fala deste assunto. Senhor, eu quero pedir a sua compaixão, a sua misericórdia. Quero pedir pela minha mãe, que não está bem, está internada, não está bem. E eu quero pedir que o Senhor use da compaixão para com a vida dela, né? Que o Senhor aquiete os nossos corações também e que tudo aquilo que puder ser evitado, eu quero pedir que o Senhor evite. Tudo aquilo que não acrescentar nada, eu quero pedir que o Senhor coloque as tuas mãos ali, que o Senhor comande aquelas pessoas que estão cuidando dela
médico, enfermeiros, enfim, Senhor, quero pedir da Tua graça e da Tua presença santa e poderosa na vida dela, nesse momento dificílimo que ela está passando. E só o Senhor pode verdadeiramente ajudar. É isso que eu oro, é isso que eu peço, no nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, eu quero pedir aos irmãos, às irmãs, que, se puderem, orem pela situação que a minha mãe está passando. É uma situação difícil, para ela, para a gente, porque nada mais pode ser feito por mim. Eu não posso fazer mais absolutamente nada. Mas é muito difícil para a gente, É muito duro para a gente. Enfim. Ela está internada desde sábado. Sábado eu precisei, só nesse horário aqui, interná-la. E está difícil, gente? Não é fácil, Olha, eu creio que é o momento da gente orar para que a vontade de Deus se cumpra. Minha mãe tem 89 anos de idade. Ela fez dia 31 passado, 89 anos, Ela está bem debilitada, muito debilitada, eu diria que extremamente debilitada. Então eu creio que o momento desta oração é para que a vontade de Deus se cumpra e que a compaixão de Deus, que é infinita, esteja na vida dela. Eu creio que esta é a direção da nossa oração. Tá? Orem por ela, peçam pela compaixão de Deus na vida dela. E interessante, quando a gente escolhe um assunto para falar, eu escolhi um assunto aqui, está pronto, está aqui o assunto. Prontinho. E aí me chega uma pergunta exatamente sobre o assunto que a gente vai abordar hoje. A pergunta é a seguinte, está aqui no Facebook. Se uma mulher for estuprada, seria pecado fazer o aborto? Deixa eu só arrumar aqui esse negócio aqui, gente, porque ele está caindo de novo, hein? Um pouquinho de paciência, Aí. A pessoa diz assim, se uma mulher for estuprada, seria pecado fazer o aborto? Eu sou a favor nesse caso. E eu escolhi exatamente este assunto para falar. O que a Bíblia diz sobre aborto? O que a Bíblia fala? Porque não adianta a gente vir aqui, irmãos, irmãs e ouvintes da 103.3 falar
o que as leis falam sobre aborto, o que as religiões falam sobre aborto, o que as mulheres pensam, o que os homens pensam, o que a justiça pensa, o que os direitos humanos pensam. Seria chover no molhado, né, a gente abordar desta forma. Nós somos cristãos, então nós temos que ter um comportamento, um relacionamento, e temos que ter atitudes cristãs. Por causa disso que não adianta eu falar o que a lei brasileira fala. Não vai adiantar nada. O que o pessoal lá das comissões de direitos humanos falam, também não vai adiantar nada. Eu tenho que saber o que a Bíblia fala desse assunto, o que a palavra de Deus fala deste assunto. Então, para a gente falar sobre isso, sobre aborto, eu quero ir no início de tudo. No início. Né? Porque nós vamos falar de um ser humano. Então vamos no início dos seres humanos. Quando Deus criou os dois primeiros seres, dos quais Adão e Eva, nós somos descendência. Né? Vamos lá, então, vamos ver o que Deus fala. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, e depois nós vamos ler capítulo 9, versículo 6. Então, primeiro é Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, e depois capítulo 9 de Gênesis, versículo 6. Né? Se você tiver a Bíblia, queridíssimo irmão e irmã em Cristo, abra, leia comigo. Não é perda de tempo. Nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler a palavra de Deus. O que Deus nos fala a respeito dos mais variados e diversos assuntos. Gênesis 1, 26 e 27. Depois, Gênesis 9, capítulo 6. Vamos lá? Primeiro, Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora vamos para Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Vou só dar um tempinho para você ir lá. Gênesis, um pouquinho para frente, 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Irmãos, irmãs e ouvintes,
só por essas duas passagens, eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo, a maioria delas, já teve a resposta do assunto aborto. Já recebeu a resposta por essas duas passagens. Mas muita gente coloca outras tantas situações, né, como colocou esta pergunta aqui, né? Mas e quem sofreu uma violência sexual e através da violência sexual engravidou, pode abortar? Né? A pessoa que fez a pergunta, que está aqui no Facebook, diz: eu sou a favor nesse caso. É uma posição dela, uma posição da pessoa. A Bíblia não vai tratar especificamente sobre a questão do aborto. Até porque, entre o povo judeu, né, e a Bíblia foi, entenda isso, primeiro, a Bíblia foi escrita para o povo judeu, para os hebreus. A Bíblia é a palavra, quando diz a palavra, a Bíblia é a ordem. A Bíblia é aquilo que o povo deve fazer. A Bíblia foi escrita para o povo judeu e fala do povo judeu como narrativa também. Ela fala de outros povos, né? Assírios, babilônios, e vai por aí. Mas ela foi escrita dando a diretriz para o povo judeu. E o povo judeu não tinha a prática do aborto. Não estou dizendo que não acontecia, estou dizendo que não era prática. Não era algo comum, ou não se fazia isso, por causa disso que a Bíblia não trata deste assunto, especificamente. Mas ela trata no seu conteúdo, no seu contexto. Ela trata disso. No seu bojo, quando a gente vai estudar, a gente encontra, né? Por exemplo, a Bíblia não fala: olha, você não pode injetar heroína. Claro que não. Naquela época a heroína, até onde eu tenho conhecimento, não se conhecia a heroína, né? Então não vai trazer isso. Mas, no geral, a gente consegue entender que, olha, isso não faz bem, não é bom, né? Isso faz parte da feitiçaria, né? Isso faz parte da droga, das drogas, da farmacopeia, enfim. Então tem determinadas coisas que nós não vamos encontrar aqui, escrito aqui. Então, especificamente, você não vai achar sobre aborto. Mas há muitos ensinamentos na Bíblia Sagrada que deixam claro a visão de Deus a respeito do aborto. Deus é muito claro a respeito de algumas coisas. Por causa disso que a Bíblia é uma coleção de livros sagrados. Porque ela não fala, às vezes, do assunto da forma que nós o conhecemos, mas ela traz a resposta sobre este assunto, sobre a visão de Deus, né? Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, você vai ler lá o quê? Que Deus nos conhece antes de nos formarmos no útero da nossa mãe. Se você for lá no livro de Salmos, você vai encontrar Davi falando que Deus o conhecia quando ele era uma massa disforme. Quer dizer, sem forma.
não tinha ainda, ou nem tinha iniciado as feições de um ser humano, né? Porque a criança começa assim meio sem feição, né? Mesmo sem aparência de ser humano, né? Mãozinha assim e tal, né? Então não parece muito um ser humano, mas aí Deus já nos conhece. Deus nos conhece antes da fecundação, antes de nos formar no útero das nossas mães. Então, lendo estas passagens, o que a gente vai entender? Que a partir daí, nós somos conhecidos de Deus. Não somos ainda conhecidos dos outros seres humanos, nem do pai, nem da mãe, mas somos conhecidos de Deus. E a mesma Bíblia que diz isso é a Bíblia que diz, olha, quem mata deve morrer. Era a lei da época. Era a lei da época. Eu quero abrir aqui, ó. Vamos aqui em Gênesis capítulo 21. Dá uma olhada aqui. Se a gente consegue algo um pouco mais específico. Porque tem gente que pensa de muitas maneiras. Ninguém está criticando aqui quem pensa diferente. Não. É um assunto que leva a discussão, né? O irmão está colocando, é lógico. Não, não é lógico. É um assunto que leva a discussão, irmão. Não é lógico. O que é lógico é a matemática. Não tem discussão. 2 mais 2 é 4. Não tem discussão. A raiz quadrada de 9 é 3. É isso mesmo? Não tem discussão. Agora, o resto não é lógico, né? O resto é motivo de discussão. E este assunto é motivo de discussão. Tanto é que a sua posição é diferente da pessoa que falou que ela é a favor quando há o estupro. Porque não existia o aborto na época, mas existia o estupro. E você vai encontrar estupros na Bíblia. Entendeu? Olha que coisa interessante. O aborto não era algo comum, mas o estupro acontecia. Então vamos aqui, Êxodo, capítulo 21. Oh meu Deus, esse assunto é longo, né? Eu achei que era mais rápido, não é? Êxodo 21, versículos do 22 ao 25. Êxodo 21, 22 ao 25. Vamos ler. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem a causa de que aborte, porém sem maior dano, quer dizer, para a mulher, se tem uma mulher que está grávida, deixa eu explicar isso aqui. Se tem uma mulher que está grávida e alguém fere esta mulher, e este ferimento causa para a mulher o aborto, mas não causa a morte da mulher. Aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então dará vida por vida, olho
por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Você está entendendo aqui o que a Bíblia está explicando? Aquela criança, hipoteticamente, ela iria crescer e quando os pais estivessem velhos, ela iria cuidar, sustentar o pai e a mãe, hipoteticamente. É assim que é natural. Então, Deus diz, olha, esse que feriu a mulher grávida e provocou o aborto, ele vai indenizar o pai e a mãe. E ele vai pagar aquilo que o pai e a mãe pedir. E o juiz vai obrigar. Olha o valor daquilo que está no ventre da mãe. Olha o valor daquilo que está no ventre da mãe. Mesmo sendo fora dos padrões de uma família. Né? Agora, eu vou ter que dar umas puladas aqui, porque o tempo, infelizmente, vai indo embora, né? Um dos argumentos é no caso do estupro, né? Que a pessoa, o irmão ou a irmã abordou ali, o incesto, que é quando o pai, né? Isso é uma coisa difícil, horrível de se aceitar, né? Mas essa criança que foi gerada, seja de um estupro, de um incesto, ela não tem culpa. Ela vai ser morta por aquilo que o homem, o pai no caso, cometeu. Nós vamos transferir o pecado do pai para a criança. Nós vamos fazer valer aquilo que a Bíblia rejeita, que é a maldição hereditária. Nós vamos alterar a Bíblia, porque a Bíblia que diz, a alma que pecar, esta morrerá. Nós vamos pegar a alma que pecou e vamos matar o filho da alma que pecou. O bebê, o feto, a criança, não pode ser punida pelos atos malignos do pai. Você já pensou o seu pai, hipoteticamente, seu pai, você que está aí me ouvindo, seu pai é um ladrão, seu pai é assassino, seu pai é traficante, e você que vai para a cadeia? Não. Quem é o fora da lei é o seu pai, não é você. Você não pode ir para a cadeia por ele. É ele que tem que pagar, não é você. Quando você, já estou resumindo a coisa por causa do tempo, quando você diz, olha, nesse caso eu concordo, naquele caso eu não concordo, você está punindo a criança pelo problema do pai. Aí você pode colocar assim, antes que você coloque, já vou, né? E quando a vida da mãe está em risco? Ou salva a mãe, ou salva a criança. Vou dizer uma coisa para vocês, sinceramente, porque a gente tem que usar sinceridade. Agora eu vou me esconder? Não. Essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas quando a gente fala de aborto. Né? Porque essa pergunta sempre surge, mas olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
menos, isso é estatística, não fui eu que fiz, isso já existe, está pronto, menos de 1/10 dos abortos realizados hoje são por esse motivo. De cada 10, 0,1, zero não é 1, é 0,1, porque é 1/10, 0,1 é realizado para salvar a mãe ou a criança. A maioria dos abortos não são porque é para salvar a mãe ou a criança. A maioria dos abortos, pasmem, é porque as mulheres não querem arruinar o seu corpo. Porque a gravidez deforma, transforma e deforma momentaneamente o corpo da mulher. Então, o número de pessoas que fazem o aborto para não terem os seus corpos transformados é infinitamente maior do que os abortos que acontecem para salvar a vida da mãe. Então é fácil colocar algo muito difícil quando isso é um caso médico. É fácil a gente se prender em algo de 0,01 e não darmos atenção àquilo que é muito maior. E mesmo nesse caso, a pessoa que está perguntando, e aí, é errado? Calma, eu vou chegar lá. E mesmo nesse caso, a gente não pode se esquecer que o Deus ao qual nós servimos é um Deus de milagre. Por que nessa hora a gente se escala e tem que salvar a mãe ou a criança? Aborta. Deus é Deus de milagre. Deus sabe tudo. Absolutamente tudo. Ele pode preservar até a vida da mãe e da criança, apesar de todos os indícios médicos contra isso. Aí ninguém tem fé. Aí a gente põe em discussão para decidir algo que é da fé. Não, agora nós temos que decidir. Nesse caso pode. Mas aqui é uma questão de fé. E ele pode matar os dois também. É uma questão de fé e de aceitação da vontade soberana de Deus. Agora, a pessoa diz, não, eu preciso resolver. Isso é um assunto entre marido e mulher. Não é um assunto entre o pastor, não é um assunto entre o juiz, é um assunto entre marido e mulher. Olha aqui. Ou salvam você, minha esposa, ou salvam o nosso filho. O que nós vamos optar? É uma responsabilidade que o marido e a esposa vão assumir. Ora, quando eu digo marido e mulher, eu digo marido, mulher e Deus. Porque eles têm fé. Se não tem fé, a opção é simples, salva a mulher. Se tem fé, vão orar e vão buscar a solução junto a Deus. Aí pega, né? Mas é o que Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, e Ele sobejamente dará. Não é uma coisa que eu tenho que decidir. É uma coisa que quem tem que decidir se salva a mãe ou a criança, quem tem que decidir é o pai e a mulher, fundamentados na fé. 94%, segundo as pesquisas que existem,
94% dos abortos realizados hoje são por razões diferentes da vida da mãe estar em risco. Mas todo mundo quer discutir os 6%. Não os 94%, é os 6%. Eu quero discutir os 94%, porque os 6% é um assunto que deve ser discutido e resolvido entre pai, mãe e Deus. E a fé. Acontece que muitas vezes a mulher não tem marido. Acontece que muitas vezes ela tem um amante, um namorado, um ficante. Ela nem sabe quem é o marido, né? Aí é uma situação muito mais difícil. Mas o aborto, meu irmão, minha irmã, na cabeça do cristão, nunca, em hipótese alguma, deve ser a primeira opção. A primeira opção, só como exemplo de como a coisa é difícil, não é fácil, não pensa que é nada. Eu já passei por isso. A minha filha Paula, quando engravidou do Paulinho, que vai fazer 6 anos, a primeira opção do médico era aborto. Primeira opção do médico. Vamos abortar porque a opção do médico era essa. Paulinho está vivo, falando, andando, raciocinando, muito mais rápido do que eu, às vezes. Tem uma vida normal. Mas a primeira opção era: vamos abortar. Mas o aborto nunca pode ser a primeira opção. Por quê? Porque a vida de um ser humano, no útero, é um ser humano já. Deus já conhece, então é um ser humano. Eu entendo biblicamente que ela é digna de todo o esforço necessário para permitir a concepção de uma maneira completa. Ah, pastor, mas aí... E agora nós já fizemos um aborto, o aborto já foi feito. Ah, eu já fiz 3, 4 abortos. Está cheio de mulher por aí assim, está cheio de casal por aí assim. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o aborto não é um pecado menos perdoável do que qualquer outro pecado. O aborto é um pecado que Deus perdoa como perdoa qualquer outro pecado. Através da fé em Cristo, todos e quaisquer pecados podem ser perdoados. É só você ler a Bíblia, João 3,16, Romanos 8,1 e Colossenses 1,14. Uma mulher que fez um aborto, um homem que encorajou um aborto, ou mesmo um médico. Meus irmãos da medicina que nos ouvem aí, não são muitos, mas temos aí umas dezenas. Mesmo um médico que realizou um aborto, todos podem ser perdoados pela fé em Cristo. Aborto não é a primeira opção. Aborto é a última das últimas opções. Aliás, eu quero ir mais longe. Aborto não é opção. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, que o Senhor continue falando com os meus irmãos e irmãs a respeito deste assunto. Aborto é pecado, né? O aborto é pecado. E em casos específicos, no caso de mãe ou a criança, quem resolve é o marido ou a mulher,
debaixo da orientação de Deus. Deus Todo-Poderoso continua falando a estes corações, derramando paz, graça, compaixão. Não tira os olhos, Senhor, eu peço, lá da minha mãe, né? E nos dê a graça da tua carinhosa presença. Livra-nos do mal, principalmente, Senhor, da mentira que se espalha a cada dia como fogo no capim seco. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.